Pode não parecer, mas isso é real. Existe uma ilha no Brasil onde a presença humana é extremamente restrita, e o motivo é direto. A concentração de serpentes venenosas está entre as maiores do mundo. Esse lugar é a Ilha da Queimada Grande, conhecida popularmente como Ilha das Cobras. Um território isolado no litoral brasileiro. Está localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral do estado de São Paulo. Pequena e coberta por vegetação densa, ela permaneceu isolada por milhares de anos. Esse isolamento foi determinante para o desenvolvimento de um ecossistema único, onde certas espécies evoluíram sem interferência externa significativa. O motivo da fama mundial, a Ilha da Queimada Grande, ficou conhecida pela alta concentração de serpentes, especialmente da espécie Jararaca-Lhoa. Essa cobra não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Sua presença dominante na ilha é resultado direto da ausência de predadores naturais e da abundância de presas específicas. Uma espécie altamente especializada. Jararaca-Lhoa desenvolveu características únicas ao longo do tempo. Seu veneno é considerado mais potente do que o de parentes próximos no continente. Isso ocorre porque sua principal fonte de alimento são aves migratórias. Como essas presas podem escapar rapidamente, o veneno precisa agir de forma eficiente para imobilizar o animal em pouco tempo. A cadeia alimentar da ilha se estruturou de maneira incomum. As serpentes passaram a ocupar um papel dominante, algo raro em outros ambientes. Esse tipo de adaptação mostra como o isolamento pode alterar completamente o equilíbrio ecológico. Para o público geral, o acesso é restrito a pesquisadores autorizados e à Marinha do Brasil. Essa medida não existe apenas por segurança humana, mas também para preservar o ecossistema local, que é extremamente sensível a interferências externas. A presença de serpentes venenosas é alta, mas os relatos populares costumam exagerar números e perigos. Não há comprovação de que a ilha seja impossível de pisar, ou que ataques ocorram constantemente. No entanto, o risco é real e significativo, especialmente sem preparo adequado. Surgiram relatos sobre mortes, invasões e situações extremas na ilha. Muitas dessas histórias não possuem comprovação científica ou documental. Ainda assim, contribuíram para reforçar a imagem de um lugar inacessível e perigoso. Pesquisadores explicam que, após o aumento do nível do mar, há milhares de anos, a ilha se separou do continente. A partir desse momento, as populações de serpentes ficaram isoladas, evoluindo de forma independente até originar a Jararaca-Lhoa, um veneno de interesse. O científico veneno da Jararaca-Lhoa é estudado por cientistas devido às suas propriedades. Pesquisas analisam seu potencial para aplicações médicas, especialmente em áreas relacionadas à coagulação sanguínea. A ilha enfrenta riscos indiretos, como mudanças climáticas e atividades ilegais. A introdução de espécies externas ou a coleta indevida de animais pode afetar rapidamente o equilíbrio do local. Uma das cobras mais raras do planeta, Jararaca-Lhoa, é considerada uma das serpentes mais raras do mundo, como só existe na Ilha da Queimada Grande. Qualquer alteração no ambiente pode impactar diretamente toda a espécie. Reprodução lenta e vulnerável, diferente de outras cobras. A Jararaca-Lhoa possui uma taxa de reprodução relativamente baixa. Isso significa que a população não cresce rapidamente, o que aumenta ainda mais o risco de extinção em caso de desequilíbrio ambiental. Algumas nascem com dois sexos. É que parte da população apresenta hermafroditismo.
Isso pode ser resultado do isolamento genético ao longo de milhares de anos, reduzindo a variabilidade genética da espécie. A ilha já teve presença humana no passado. Houve tentativas de uso para agricultura e até instalação de estruturas, mas as condições locais e o isolamento dificultaram a permanência. Existe um farol automatizador. Ilha abriga um farol construído no início do século XX. Hoje ele funciona de forma automática, sem necessidade de presença constante de pessoas, reduzindo o contato humano com o ambiente. A cailhoa não vive apenas no solo. Ela frequentemente sobe em árvores para capturar aves, o que mostra um comportamento mais adaptado ao ambiente vertical do que muitas outras serpentes. Clima influencia diretamente a atividade em dias mais quentes. As cobras tendem a reduzir sua movimentação para evitar perda de energia. Já em condições mais amenas, tornam-se mais ativas, principalmente em busca de alimento. A dieta pode variar ao longo da vida. Filhotes podem se alimentar de presas menores. Ilha da Queimada Grande é considerada um laboratório natural para estudos de evolução. Pesquisadores utilizam o local para entender como espécies adaptam em isolamento extremo. Mudanças ambientais têm impacto imediato por ser um ecossistema pequeno e isolado. Qualquer alteração, menos como clima, doenças ou interferência externa menos, pode gerar efeitos rápidos. Retirada de animais da ilha é proibida e controlada. Isso ocorre porque a jararacaia-roa está classificada como espécie ameaçada e sua sobrevivência depende diretamente da preservação do habitat. Não existe outra igual no mundo diferente, de muitas espécies que possuem variações em diferentes regiões. A jararacaia é exclusiva daquele ambiente. Isso faz da ilha um dos poucos lugares onde um único animal define praticamente toda a identidade ecológica. Como um sistema fechado, qualquer mudança, seja natural ou causada por humanos, pode alterar completamente o equilíbrio existente entre predadores, presas e ambiente. A crença de que a ilha rejeita visitantes entre pescadores e moradores da região. Existe a ideia de que a ilha não permite a presença humana por muito tempo. Relatos informais dizem que embarcações evitam naturalmente se aproximar ou enfrentam dificuldades inesperadas ao tentar chegar perto. Essas histórias são interpretadas como uma espécie de resistência do próprio lugar, embora não haja evidência científica disso. Histórias de presenças invisíveis. Alguns relatos mencionam sensações incomuns ao se aproximar da ilha, como desconforto repentino ou a impressão de estar sendo observado. Essas experiências são subjetivas e podem estar ligadas ao isolamento, ao silêncio intenso e à tensão natural do ambiente, mas, para muitos, ganha uma interpretação mais sobrenatural. A ideia de que as cobras protegem a ilha é uma crença popular, sugere que as serpentes da ilha funcionam como guardiãs naturais. Segundo essa visão, a alta concentração de cobras não seria apenas resultado da evolução, mas também uma forma de impedir a presença humana e manter o local intocado. Na prática, trata-se de uma interpretação simbólica, baseada no comportamento real dos animais. Relatos de sons incomuns durante a noite. Há histórias de pescadores que afirmam ouvir sons diferentes vindos da ilha durante a noite. Esses sons podem ser explicados por vento, aves ou movimento da vegetação, mas, sem referência visual, acabam sendo interpretados como algo desconhecido. A teoria de um lugar marcado. Algumas narrativas descrevem a Ilha da Queimada Grande como um ponto marcado ou diferente no mapa. Essa percepção surge do conjunto de fatores reais: isolamento, perigo e restrição de acesso, que reforçam a ideia de que o local não é comum. Não é um lugar sobrenatural ou inexplicável. Sua fama vem da combinação entre isolamento, alta concentração de serpentes e relatos amplificados ao longo do tempo. A realidade é menos fantasiosa,
mas ainda assim suficientemente extrema para justificar sua reputação. E aí? Já conhecia esse lugar? Se você curte esse tipo de conteúdo e quer continuar explorando os lugares mais misteriosos do planeta, já se inscreve no canal e deixa o like. E me conta aqui nos comentários, qual outro lugar estranho ou pouco conhecido você quer ver por aqui?